em sua luta pelo futuro do povo, em sua luta pela salvação do mundo. Este é o último discurso de um líder político que parece profundamente preocupado com a paz e a harmonia. Mas pouco depois, sua figura entraria para a história pela porta da desonra. Numa manhã, a rádio soviética interrompeu sua programação habitual e uma voz solene anunciou que Iósif Stalin, que governou a União Soviética com mão de ferro por quase 3 décadas, havia falecido. Nas ruas de Moscou, milhares de cidadãos caíram em prantos, alguns por uma dor genuína, outros talvez por alívio. O que o povo soviético não sabia era que seu líder havia passado seus últimos dias abandonado no chão de sua própria casa de campo, incapaz de falar. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que Stalin passou suas últimas horas consciente no meio de uma reunião onde provavelmente foi confrontado por vários de seus colaboradores? Você já ouviu falar que os médicos que poderiam tê-lo salvado estavam presos por ordens de Stalin, que havia mandado prendê-los uma semana antes? Para conhecer essa história, uma história sombria marcada pelo terror e pela desconfiança, precisamos voltar até o dia 5 de março de 1953. 53. O dia em que Joseph Stalin morreu. Lembrem-se de que estamos dedicando todo este mês para contar histórias de ditadores. Se quiserem que continuemos com esse tema, escrevam a palavra ditador nos comentários e também convido vocês a deixarem sugestões para possíveis vídeos futuros, além de se inscreverem, deixarem seu like e interagirem com o canal. Vamos começar! Joseph Vissarionovich Chugashvili nasceu em 18 de dezembro de 1878 em Gori, Geórgia, que na época fazia parte do Império Russo. Seu pai era um sapateiro alcoólatra e violento, enquanto sua mãe trabalhava como lavadeira. Ela sonhava que seu filho se tornasse padre, mas a pobreza e a brutalidade marcaram toda a infância de Joseph. Quando criança, ele sobreviveu ao sarampo e à varíola, e aos 10 anos foi atropelado por uma carruagem, o que afetou seu braço esquerdo e sua maneira de andar para o resto da vida. Sua mãe o matriculou no seminário ortodoxo de Tiflis, mas o regime autoritário e a russificação forçada despertaram no jovem Joseph uma rejeição profunda e irreversível à autoridade. Mas foi também no seminário que ele conheceu as ideias revolucionárias e adotou o pseudônimo Kova, nome de um herói popular georgiano. Em 1899 ele foi expulso. Durante a década seguinte, o jovem Iósif mergulhou no mundo clandestino do movimento revolucionário. Organizou greves, imprimiu propaganda ilegal e participou de assaltos bancários violentos para financiar o Partido Bolchevique. Foi preso e exilado várias vezes na Sibéria, mas sempre conseguia escapar. Em 1912, Vladimir Lenin o nomeou membro do Comitê Central Bolchevique, reconhecendo nele um organizador implacável e leal. Quando estourou a Revolução de Outubro de 1917, Stalin estava lá. Ele não foi o rosto visível como Lenin ou Trotsky, mas seu trabalho nos bastidores foi fundamental para a vitória. Lenin o nomeou comissário do povo para as nacionalidades e, em 1922, secretário-geral do Partido Comunista. Um cargo considerado menor naquele momento, mas que Stalin transformaria no mais poderoso da União Soviética. Ele havia iniciado um caminho sem volta que logo o colocaria no lugar desejado, o lugar do poder absoluto. Essa oportunidade não demoraria a chegar. Em 1924, a morte de Lenin desencadeou uma luta brutal pelo poder. Stalin, mestre da manipulação política, colocou seus rivais uns contra os outros com precisão diabólica. Formou alianças temporárias e as rompeu quando já não lhe serviam. Seu principal adversário era Leon Trotsky, um brilhante teórico e comandante militar, que desprezava Stalin por vê-lo como um burocrata, apagado e medíocre. Fez dessa percepção sua arma. Enquanto Trotsky debatia a teoria revolucionária, Stalin controlava o aparato do partido, nomeando seus homens leais em cargos-chave. Manipulou o funeral de Lenin para se apresentar como seu herdeiro legítimo, enquanto sabotava a presença de Trotsky. Não satisfeito com isso, tornou públicos os desentendimentos passados entre Lenin e Trotsky, enquanto escondia os alertas que o próprio Lenin havia escrito sobre ele mesmo. Em 1924, Trotsky foi expulso do partido e, em 1929, exilado da União Soviética.
Em 1940, um agente de Stalin o assassinou no México, golpeando-o no crânio com uma picareta de alpinismo. Um por um, todos os velhos bolcheviques que haviam feito a revolução ao lado de Lenin foram eliminados. Zinoviev, Kamenev, Bukharin, todos acabaram executados após julgamentos públicos, onde confessaram crimes inventados, resultado de torturas e ameaças contra suas famílias. Em 1929, Stalin havia consolidado um poder absoluto que ia além até mesmo do que os czares haviam conseguido alcançar. Stalin decidiu transformar a União Soviética de uma sociedade agrária atrasada em uma potência industrial moderna. Os planos quinquenais estabeleceram metas de produção impossíveis, centenas de fábricas surgiam do nada e cidades inteiras eram construídas na estepe gelada. A produção de aço, carvão e maquinário disparou. Em poucos anos, a União Soviética se tornou a segunda maior economia industrial do mundo. Mas esse progresso teve um custo horrível. Além disso, a coletivização forçada no campo arrancou milhões de camponeses de suas terras. Os kulaks, camponeses com propriedades médias, foram declarados inimigos do povo. Centenas de milhares foram executados e milhões deportados para a Sibéria em vagões de gado, onde morreram de fome e frio. Na Ucrânia, entre 1932 e 1933, a combinação de confisco total de grãos, más colheitas e políticas deliberadamente punitivas provocou uma fome que matou entre 3 e 5 milhões de pessoas. Os camponeses comiam casca de árvore e capim, e até houve casos documentados de canibalismo. Enquanto os ucranianos morriam de fome, o governo soviético continuava exportando grãos. Stalin negou que existisse fome, culpou os kulaks pela sabotagem e proibiu que se falasse sobre o assunto, mas não foi só isso. As fronteiras da Ucrânia foram fechadas para impedir a fuga dos famintos. Em 1º de dezembro de 1934, Sergei Kirov, popular líder do partido em Leningrado, foi assassinado. Stalin usou esse crime como pretexto para desencadear a purga mais brutal da história soviética. Na verdade, muitos historiadores suspeitam que o próprio Stalin ordenou o assassinato, temendo que Kirov tivesse se tornado popular demais. Entre 1936 e 1938, a nação inteira caiu sob um manto de terror. Ninguém estava a salvo. Membros do Comitê Central, generais do Exército Vermelho, intelectuais, cientistas, trabalhadores comuns, todos podiam ser presos no meio da noite pela polícia secreta. As acusações eram absurdas: espionagem, conspiração, sabotagem, trotskismo. As confissões eram obtidas por meio de tortura sistemática e todas as manhãs, os nomes daqueles que haviam desaparecido na noite anterior corriam de boca em boca. Qualquer um podia ser o próximo. Os julgamentos públicos de Moscou mostraram velhos revolucionários, homens que haviam arriscado suas vidas pela revolução, confessando crimes fantásticos. Depois, eram executados com um tiro na nuca nos porões da Lubyanka, o quartel-general do Serviço Federal de Segurança. Suas famílias eram deportadas para o Gulag, o sistema de campos de trabalho escravo que se estendia por toda a Sibéria e Ásia Central. Stalin assinava pessoalmente listas de execuções enquanto jantava, decidindo o destino de milhares com um único traço de sua caneta. Calcula-se que durante o Grande Terror cerca de 700 mil pessoas foram executadas e mais de 1 milhão morreram nos campos. O Exército Vermelho perdeu a maioria de seus oficiais experientes, ficando à deriva justamente antes da Segunda Guerra Mundial. A paranoia de Stalin não distinguia entre inimigos reais e imaginários. Povos inteiros foram deportados por sua etnia: alemães do Volga, tártaros da Crimeia, tchetchenos, coreanos. Milhões foram arrancados de suas casas e enviados para a Ásia Central, onde centenas de milhares morreram durante a viagem ou nos primeiros meses de exílio. Em agosto de 1939, Stalin surpreendeu o mundo ao assinar um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. O acordo dividia a Europa Oriental entre as duas potências. Stalin recuperou os países bálticos e parte da Polônia. Durante 2 anos, a União Soviética e a Alemanha nazista foram aliados desconfortáveis. Em 22 de junho de 1941, essa aliança foi desfeita. Hitler lançou a Operação Barbarossa. Mais de 3 milhões de soldados alemães invadiram a União Soviética. Stalin ficou paralisado.
Durante dias, ele se trancou em sua residência de campo aparentemente em choque. Foi Vyacheslav Molotov quem teve que anunciar a invasão ao povo soviético. Quando Stalin reagiu, fez isso com sua brutalidade característica. Ordenou a política de terra arrasada, destruindo tudo o que pudesse ser útil ao inimigo. Ele emitiu a Ordem 227. Nem um passo atrás, os soldados que recuavam eram fuzilados pelos próprios comissários. Os prisioneiros de guerra eram considerados traidores. Stalin também demonstrou uma grande capacidade de adaptação. Ele permitiu certa autonomia aos seus generais, mobilizou toda a indústria soviética para o leste e suspendeu temporariamente a perseguição à Igreja Ortodoxa para unir o povo. Mas quando a maré mudou, ele foi implacável. A Batalha de Stalingrado, no inverno de 1942 e 1943, marcou o ponto sem retorno. 500.000 de alemães morreram ou foram capturados. A partir desse momento, o Exército Vermelho começou seu avanço inexorável em direção a Berlim. Stalin participou das conferências de Teherã, Yalta e Potsdam, negociando de igual para igual com Churchill e Roosevelt para estabelecer a divisão do pós-guerra na Europa. A vitória soviética custou 27 milhões de vidas, mas transformou Stalin em um herói nacional e a União Soviética em uma superpotência a ponto de se tornar uma rival do Ocidente. Com o fim da guerra, Stalin estabeleceu seu domínio sobre a Europa Oriental. Governos comunistas leais a Moscou foram instalados na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Alemanha Oriental. A cortina de ferro dividiu a Europa. A Guerra Fria havia começado. Stalin tentou expulsar os aliados ocidentais de Berlim por meio de um bloqueio em 1948, mas fracassou diante da ponte aérea. Ele apoiou a criação de Israel em 1948. Depois, ele se voltou contra os judeus soviéticos. Ele apoiou Mao Zedong na China e Kim Il-sung na Coreia do Norte, embora a Guerra da Coreia tenha revelado tensões com o líder chinês. Internamente, Stalin endureceu mais uma vez o controle. Milhões de prisioneiros de guerra soviéticos que retornavam foram enviados diretamente para o Gulag, acusados de traição por terem se rendido. Novas purgas eliminaram qualquer um que tivesse tido contato com o Ocidente. Povos inteiros continuaram sendo deportados. O culto à personalidade, base de sua política após ser considerado um herói vivo, atingiu proporções grotescas. Stalin era o pai do povo, o grande arquiteto do comunismo, o gênio que havia derrotado o fascismo. Sua imagem estava em todos os lugares. Cidades, montanhas e fábricas levavam seu nome. Qualquer crítica, por menor que fosse, significava a morte, mas seu tempo estava prestes a terminar. Em outubro de 1952 foi realizado o 19º Congresso do Partido Comunista. Stalin, já com a saúde debilitada, fez um discurso que surpreendeu muitos. Falou sobre paz, sobre não intervir em conflitos estrangeiros. Parecia uma mudança radical, mas Georgy Malenkov fez o discurso oficial, reafirmando a necessidade de a União Soviética estar presente em todas as revoluções socialistas do mundo. Pela primeira vez em décadas, o Congresso não apoiou totalmente Stalin. Esse revés, embora modesto, despertou mais uma vez a paranoia do ditador. Em janeiro de 1953, ele anunciou a descoberta do complô dos médicos. 9 médicos, a maioria judeus, foram acusados de tentar assassinar líderes soviéticos. Entre eles estava Vladimir Vinogradov, o médico pessoal de Stalin. Eles foram presos e torturados. 2 morreram durante os interrogatórios. Os sobreviventes confessaram crimes inventados para pôr fim aos tormentos. Stalin ordenou a publicação do caso no Pravda, jornal oficial do partido, acusando os serviços de segurança de incompetência. Era o sinal de que uma nova onda de repressão se aproximava. Os sobreviventes confessaram crimes inventados para pôr fim aos tormentos. Eles sabiam que poderiam ser os próximos a sofrer o terror. O secretário particular de Stalin desapareceu sem deixar rastros. O chefe de seus seguranças foi assassinado em uma execução sumária. Tudo era caos. Assim nossa história retorna ao início. Na noite de sábado, 28 de fevereiro de 1953, Stalin convocou seu círculo mais íntimo para Kuntsevo. Lá estavam Lavrent Beria, chefe da polícia secreta, Georgy Malenkov, Nikita Khrushchev e Nikolai Bulganin. Segundo a versão oficial,
Eles assistiram a um filme e jantaram até às 4 da manhã, quando os convidados se retiraram e Stalin foi dormir. Mas existe outra versão, defendida por vários historiadores, que indica que Lazar Kaganovich e Clement Voroshilovich também teriam estado presentes e que a reunião não foi amistosa. Os membros do Politburo teriam exigido a Stalin a libertação dos médicos, mas Stalin os chamou de traidores. Dizem que eles rasgaram seus cartões do partido e Stalin, fora de controle, teria se trancado em seu quarto. O fato é que no dia seguinte Stalin não saiu do quarto, não chamou ninguém. As horas passavam e ninguém se atrevia a entrar. O pessoal da residência estava apavorado, mas Stalin havia dado ordens estritas de que ninguém o incomodasse. Violar essa ordem podia significar a morte. Finalmente, por volta das 10 da noite do domingo, 1º de março, seu mordomo reuniu coragem para abrir a porta e encontrou Stalin caído no chão, vestido com as mesmas roupas da noite anterior. Ele estava consciente, mas não conseguia falar. Havia perdido o controle de metade do corpo. Os membros do Politburo foram informados, mas demoraram horas para chegar ao local. Ninguém chamou um médico e assim se passaram mais de 24 horas, desde que Stalin teve um colapso até que finalmente foi autorizada a chegada de atendimento profissional. A essa altura, o dano já era irreversível. Stalin havia sofrido uma hemorragia cerebral massiva, e os médicos, aterrorizados por estarem tratando o homem que havia ordenado a tortura de seus colegas semanas antes, fizeram o que puderam. Mas Stalin estava condenado. Nos dias seguintes, o ditador agonizou e manteve em suspense todos os que sabiam de sua condição. Os olhos e olhava para quem o rodeava. As testemunhas descreveram esses olhares como terríveis, cheios de fúria e medo. Beria, o chefe da polícia secreta, segurava sua mão e implorava para que ele se recuperasse. Mas quando ele fechava os olhos, os insultava e lhes desejava a morte. No dia 4 de março, ele pareceu melhorar brevemente. Uma enfermeira lhe dava leite com uma colher e Stalin apontou para um quadro acima da cabeceira de sua cama. Uma menina alimentando uma ovelha. Esse foi seu último gesto consciente. Pouco depois, ele sofreu um novo ataque e entrou em coma profundo. Os médicos o reanimaram várias vezes quando seu coração parou, até que, finalmente, às 22h10 do dia 5 de março de 1953, ele parou de respirar. Segundo alguns testemunhos, os enfermeiros continuaram tentando até que Khrushchev disse secamente: "Basta, por favor. Não vem que ele está morto? Não vem? Não." O corpo embalsamado de Stalin foi colocado ao lado do de Lenin no mausoléu da Praça Vermelha. Durante anos permaneceu ali, venerado por milhões, mas nos bastidores, seus sucessores agiam rapidamente para desmantelar seu legado repressivo. Os médicos do complô foram libertados e reabilitados. Beria, que muitos acreditam que poderia ter envenenado Stalin, tentou tomar o poder, mas foi preso e executado em dezembro de 1953. Os campos do Gulag começaram a se esvaziar. As deportações cessaram. O terror sistemático diminuiu em uma calma lenta e vacilante. Em 1956, no 20 do Congresso do Partido Comunista, Nikita Khrushchev fez seu famoso discurso secreto. Durante horas, ele detalhou os crimes de Stalin, as purgas, as torturas, as execuções em massa, o culto à personalidade. Muitos delegados choraram. Alguns tiveram ataques cardíacos ao ouvir a verdade que haviam negado ou ignorado por anos. Durante décadas, a desestalinização havia começado. Cidades que levavam seu nome foram rebatizadas, as estátuas derrubadas. Em 1961, o corpo de Stalin foi retirado do mausoléu e enterrado discretamente na necrópole da muralha do Kremlin. Em 1936, Nikita Khrushchev foi detido pela polícia. Em 1936, Khrushchev foi detido pela polícia, junto aos outros líderes soviéticos. Hoje, a figura de Stalin continua sendo controversa. Na Rússia, pesquisas recentes mostram que sua popularidade ressurgiu. Muitos russos, especialmente os mais velhos, o veem como o líder que transformou a União Soviética em uma superpotência e foi determinante na queda do nazismo. O exército soviético enfrentou quase 80% das tropas terrestres alemãs e foi responsável por destruir o mito da invencibilidade dessas tropas na Batalha de Stalingrado, onde os forçou à rendição. Minimizam ou negam seus crimes,
contrastando-os com a enorme mudança. A possibilidade da Rússia no cenário internacional, para o resto do mundo e para muitos russos também. Stalin representa um dos piores tiranos da história, um ditador paranoico cuja sede de poder absoluto custou milhões de vidas. Um homem que transformou o terror em sistema de governo e a paranoia em política de Estado. A morte de Stalin, naquele 5 de março de 1953, encerrou um dos capítulos mais sombrios do século XX, nas cicatrizes das nações que sofreram sob seu jugo, e, acima de tudo, nos debates sobre como lembrar e ensinar essa história. Nos alerta sobre o que acontece quando o poder se concentra nas mãos de um só homem sem controle nem contrapeso. Joseph Stalin morreu sozinho, traído pelo próprio corpo, possivelmente envenenado por aqueles em quem confiava. Depois de décadas semeando o terror, sua morte foi recebida com lágrimas em público e alívio em segredo. E embora seu corpo descanse em uma tumba anônima atrás do mausoléu de Lenin, sua sombra continua se projetando sobre a Rússia e sobre a história do século XX